Bom, então estamos aí no segundo vídeo sobre a série Resumos, agora com direito coletivo, né? No vídeo anterior a gente fez aquela parte geral sobre o direito coletivo, os princípios que regem o direito coletivo, extremamente importante, e a função do direito coletivo, que sempre muita gente me pergunta, mas para que o direito coletivo se já tem um contrato, se já tem o regimento interno, se já tem os planos de cargo e salário? Volto a dizer, o direito coletivo ele só tem sentido se for para buscar melhoria da condição da classe trabalhadora, daquela categoria, e também ressignificar, uma palavra que está na moda, né? Não está lá na nossa doutrina, mas ressignificar esse coletivo aí, essa categoria. Porque parte da premissa de que os sindicatos, eles dominam aquela categoria. Por quê? Porque os sindicatos, a diretoria, ela sai daquela mesma grupo de trabalhadores. Então, por exemplo, professores. Quem forma a diretoria do sindicato dos professores? Quem é professor, né? Motoristas do transporte público. Quem forma? Os motoristas do transporte público, aqueles que trabalham ali nesse setor do transporte público, que é o fiscal, que é, né, o gerente ali, enfim, o coordenador do motorista, né, o cobrador. Então, é uma categoria só. Normalmente é uma categoria só. No estado do Rio de Janeiro é uma categoria só essas atividades atinentes ao transporte público. Bom, então só tem sentido para buscar a melhoria dessas condições. Às vezes a melhoria não é material, às vezes a melhoria é condições de trabalho, por exemplo, um banco mais confortável para o motorista, pausas mais regulares, atingir uma certa idade, um tempo de trabalho, uma linha mais suave, menos cansativa, não trabalhar à noite, trabalhar de dia para certos trabalhadores com algumas dificuldades ou limitações. Por exemplo, buscar ar-condicionado, imagina um transporte público no Rio de Janeiro, sob sol de 40 graus. Hoje a maioria, eu não sei se todos, ele é climatizado. Então, isso são conquistas que vêm, por óbvio, da pressão coletiva. Muito bem, agora nós vamos falar aqui da organização sindical. O que é essa organização sindical? Sindicatos, federação, confederação, sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais. Sim, as centrais sindicais, a partir de 2008, elas foram reconhecidas como parte integrante desse sistema confederativo. Portanto, minha gente, o que eu estou a dizer agora é do sistema confederativo do direito sindical, que também se chama direito coletivo ou direito sindical. Então, como que isso se organiza? Como que os sindicatos da categoria se organizam? Eles se organizam na base pelos sindicatos de categoria, como eu expliquei no vídeo anterior, numa fração não inferior ao município, em razão do princípio que ainda vigora no Brasil da unicidade sindical, segundo o qual não pode ter na mesma base territorial a mesma categoria, um sindicato da mesma categoria. Então, como é que ele vai se organizar? Na base, né, municípios, sindicatos, no âmbito estadual, as federações, que aí vão se agregar pelo número de sindicatos naquele estado, e no topo, lá em cima, no campo federativo, as federações, cuja sede é em Brasília, que aí vai agregar as federações, aí são estados que vão formar a federação. E aí, num campo paralelo que não se organiza por categoria, mas sim por sindicatos diversos e classe trabalhadora, as centrais sindicais. Então, vamos primeiro tratar dos sindicatos. Lembrando que eu vou falar também em outro vídeo
em outra aula sobre o custeio das entidades sindicais, com as 4 contribuições. Mas isso vai ser uma aula à parte, ok? Então vamos lá. Atualmente, quando eu falo em atualmente, eu estou falando mais ou menos 2019, porque depois veio a pandemia, a gente está meio sem essa estatística aí. Mas no ano de 2019, existia no Brasil cerca de 18 mil sindicatos, entre sindicatos de trabalhadores, que é a grande maioria, e sindicato de empregadores, porque óbvio que a categoria patronal também se organiza em sindicatos segundo os mesmos princípios já falados. Eu disse anteriormente que os primeiros movimentos dessa organização sindical têm o seu berço lá na Revolução Industrial, sobretudo na Inglaterra do século XVIII. No Brasil começa a surgir na década de 30, né? Por quê? Porque o sindicato ele era um órgão assim no Ministério do Trabalho, com funções delegadas aí pelo poder público. Depois começa a surgir em 1934 na Constituição Federal de 1934, mas o movimento sindical sempre foi visto muito de lado, sempre como movimento de baderna, movimento de bagunça, nunca foi bem visto. Os trabalhadores organizados, sindicalizados, que iam para as ruas, nunca foram muito bem vistos pela sociedade. Mas assim, em 1903 foram criados alguns decretos profissionais na agricultura, algumas associações. Depois foi criada em 1906 a Federação Sindical Brasileira, uma coisa assim muito incipiente, tá? E depois, em 1931, veio sindicato de empregado, sindicato de empregador, só começa a distinguir isso em 1931. Você veja com quanto atraso a gente tem isso, né? E em 1934 surge aí o primeiro prenúncio a nível de legislação com a Constituição Federal, no artigo 120. Obviamente que inspirado na Constituição italiana, portanto o sindicato nascia atrelado ao Estado. Mas, gente, não vou falar muito da parte histórica, nem sociológica, mas os sindicatos na época, quando se permitiu a organização deles, não a organização de trabalhadores, mas a instituição dos sindicatos de forma legalizada, isso era um interesse patronal, total interesse patronal, para agregar, para ter um canal de diálogo mais reto e pelego na época, né? Não todos, mas pelego. Portanto, minha gente, o que é o sindicato? É uma empresa? É um braço do Estado? É um setor público? É uma instituição pública? É uma agremiação? É uma autarquia? Nada disso. Vimos lá, lembram, do princípio da unicidade, da liberdade sindical? O Estado não pode interferir na criação dos sindicatos. Tá? Então, o que é, afinal de contas? É uma associação de pessoas físicas ou jurídicas, porque tem um patronal, que tem atividades econômicas ou profissionais visando a defesa dos interesses coletivos e individuais de seus membros ou de categoria. Claro, vocês vão me dizer, mas você disse que para a melhoria das condições dos trabalhadores. Claro, ele nasce isso. O sindicato profissional, ele tem esse objetivo. E o sindicato patronal de se organizar para esse diálogo, para esse entendimento, essa transposição aí. Portanto, ela é uma organização social constituída segundo o princípio da autonomia privada para defender os interesses trabalhistas dos trabalhadores e os econômicos da classe trabalhadora. Minha gente, é bom dizer que não se confunde com órgão de classe. Quais são os órgãos de classe? OAB, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Engenharia. Por que não se confunde? Porque esses conselhos, o fim principal é a disciplina da profissão, né? A fiscalização, a disciplina, né?
Já o sindicato é para a reivindicação de melhoria das condições de trabalho da classe trabalhadora e de defesa dos interesses econômicos. Entendeu? Então, essa é uma diferença que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. É uma associação, tá? Privada. Não se confunde com os órgãos de classe de fiscalização da profissão. E quais são as características do sindicato? Como é que eu identifico? Ele serve para quê? Quais as principais atuações dele? Quais as principais características, os principais fundamentos dele? Primeiro que isso aí está lá na CLT, tá? Então, uma das grandes características dele é ser diferente dessas ordens profissionais. A outra grande característica, ele defende os interesses individuais e coletivo dos trabalhadores, judicial ou extrajudicial, artigo 514. Ué, Benizete, você falou que era só para interesse coletivo. Eu falei que o direito coletivo, ele só tem sentido quando ele vai tratar a ordem na perspectiva coletiva. Mas o sindicato, ele pode sim, enquanto interesse coletivo, ele pode assistir judicialmente um trabalhador numa ação individual. O que ele não pode é brigar para que direitos sejam integrados individualmente no contrato de emprego daquele trabalhador. Faz sentido isso para vocês? Tá? É claro que eles podem, por exemplo, o sindicato fazer ação civil pública, assim como o Ministério Público do Trabalho. Então, o artigo 514 vai dizer isso. Ele vai atender os interesses coletivos e individualmente nas ações individuais. Qual a natureza jurídica do sindicato? Então, já dei as características dele. Claro que é uma pessoa jurídica de direito privado. Artigo 8º, inciso 2 da Constituição Federal. Pois não pode haver interferência do Estado, tá? Tem algumas... A gente vai achar aí algumas contradições, algumas correntes um pouco diferentes disso. Muito bem. Características, conceito, natureza jurídica. Para que servem os sindicatos? Quais as funções desse órgão, do sistema confederativo que está na base, chamado sindicato? Quais são as funções dele? Primeiro, representação. Representar perante as autoridades administrativas e judiciais nos interesses coletivos e individuais. Volto a dizer, não individual para buscar melhores condições de trabalho para aquele trabalhador. Individual por quê? Porque quando esse trabalhador ele entra na justiça, ele pode fazê-lo com assistência do sindicato, ainda que ele ingresse individualmente, ok? Artigo 513, a linha A da CLT, nós vamos encontrar essa função de representação do sindicato. Função negocial, artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal, 513B de bola e 611. São os sindicatos os responsáveis, e não a federação, e não a confederação, somente na ausência dos sindicatos, que vão buscar fazer as negociações coletivas para os bancários, para os professores, para os comerciários, para os motoristas de transporte público, no âmbito dos interesses dessa categoria. Quais interesses? Econômicos, sociais e jurídicos. Então, eles têm essa função de negociar. Com quem que ele vai negociar? Ele pode negociar com o poder público, para algumas situações. Ele pode negociar, por exemplo, normalmente, com o sindicato patronal ou com as empresas respectivas. Mas com o setor público pode, ele pode buscar no município que, por exemplo, na frente daqueles comércios sejam colocados vaga para aquele trabalhador. Ele pode buscar que seja colocado, por exemplo, buscar um feriado. Eles podem buscar direitos que estejam no âmbito do
do município, por exemplo, do poder municipal, alguma situação, alguma melhoria, um feriado, discutir um feriado, enfim, pedir para abrir. Por exemplo, o sindicato patronal pode pedir para abrir no feriado municipal, no feriado religioso. Pode fazer essa negociação. Muito bem. Negocial, econômica ou de arrecadação é a outra função dos sindicatos, patronal e profissional. Mas econômica, Benizete, como assim? Sim, artigo 8º, inciso 4 e artigo 564. Cabe aos sindicatos impor contribuições. Lembra que eu falei? 4 contribuições? Isso tudo é. Quem vai estabelecer? Os sindicatos, patronal e profissional. Quem vai definir? Eles. Mas a diretoria? Sim, a diretoria depois que tiver uma assembleia autorizando. Tudo passa pela negociação. A negociação vem da assembleia, vem do grupo de trabalhadores organizado numa assembleia, mediante várias coisas. Nós vamos falar depois. Quando a gente falar de convenção e de acordo, nós vamos explicar como é que se faz uma negociação coletiva, ok? Ele tem também a negociação política. Ele tem também a função política. O que é a função política? De colaboração com o Estado, artigo 513 e 514, mas não partidária, não se envolver em participação política estadual, municipal, não é política partidária, mas o estudo da solução dos problemas que se relacionem com aquela categoria, desenvolvimento da solidariedade social. Por exemplo, agora nós tivemos um período de muitas chuvas, né? Algumas cidades ficaram aí devastadas com a chuva. Então vamos supor que o setor de transporte coletivo possa postular junto ao município de determinada cidade que foi devastada aí pelas chuvas a imediata recuperação das estradas, dos sinais eletrônicos, da retirada de árvores, da recuperação daquelas lombadas, né? Para que o serviço seja prestado de forma adequada à população e haja uma preservação da saúde daquela categoria. Então, isso aí é uma função política, tá? Que também se relaciona com a solidariedade social. A função assistencial, que é aquela que eu falei na perspectiva individual, artigo 513, 514, 592, 477, artigo 500 da CLT, lei 5584/70. Ou seja, o sindicato ele vai prestar assistência. Pode ser para toda a categoria ou pode ser individualmente para aquele trabalhador que vai ingressar na justiça e quer fazê-lo com assistência sindical. E a gente fez muito isso. Durante 15 anos, minha vida foi muito voltada para uma assistência sindical. Era um plantão num sindicato, plantão no outro, e depois de muitas ações, muitas audiências. Então, como é que fica a ação? João da Silva, a qualificação dele, neste ato assistido pelo seu sindicato de classe tal, através do seu advogado, através do advogado. Aí a procuração é a procuração para o advogado, que é advogado ou assessor jurídico do sindicato X, tá? O que isso diferencia? Até o advento da Lei 13.467 de 2017, a gente só tinha honorários advocatícios na Justiça do Trabalho se houvesse assistência sindical. Onde que está isso? Lei 5584 de 1970. Eu acho que realmente merece um curso completo, né? Para a gente falar das súmulas, falar das decisões atuais no campo da jurisprudência, porque isso aqui é um resumo, não dá tempo da gente falar tudo, mas é importante que isso seja dito. Por isso que de forma muito rápida eu estou pontuando aonde a gente vai encontrar cada coisa. E ainda ele tem a função, essa aqui é muito importante, substituição processual. O artigo 18 do CPC diz assim: ninguém pode litigar em nome próprio direito alheio. Era no CPC antigo, o artigo 3º. Agora no CPC 2015 está no artigo 18.
Ninguém pode litigar em nome próprio direito alheio, salvo previsto em lei. Olha aqui a previsão legal. Então, nesse caso, a gente tem o artigo 18 do CPC, 513, a linha A da CLT, e diversas legislações, tá? A 8.073, artigo 872 e outras que foram encampando essa substituição processual para outros campos, não só para insalubridade, não só para matéria salarial, mas como não só para salário, mas como outras matérias de natureza jurídica salarial também. Então vejam vocês que o sindicato ele pode agir em nome próprio, sendo o autor da ação, mas o destinatário do direito postulado ser um grupo de trabalhadores. Por exemplo, vamos dar um caso aí concreto, né? Eu fiz muito isso também. Então, o sindicato dos bancários do estado do Rio de Janeiro, CGC, CNPJ, né? CNPJ, endereço por seu presidente, através de seu advogado, tarará, tarará, ingressa com a ação em face do Banco Santander para buscar o reajuste salarial de 8% previsto na norma da categoria 2019-2020, não observado pelo banco réu. E aí vai botar o rol dos substituídos. Quem são os substituídos? Todos os bancários do Banco Santander, que são, no frigir dos ovos, os destinatários desses direitos. Por que cada um não entrou? Primeiro, para evitar esse monte de ação. Segundo, para que esses bancários não precisem necessariamente se movimentar. E terceiro, não é necessário a procuração, a autorização, porque é uma concorrência autônoma, é uma legitimação autônoma, concorrente. Quando eu dou aula de processo do trabalho, eu falo muito sobre esse tipo de ação, essa substituição processual. Então, funções do sindicato, relembrando, representação, substituição processual, negocial, econômica, política, assistencial. Deixa eu ver aqui na minha colinha o que mais que tem, só para não esquecer. Bom, a criação e os registros do sindicato se sujeitam a inúmeros regulamentos e portarias. Vou destacar 501 de 2019, mas a gente vai achar a súmula 677 do STF, artigo 8º, inciso 1. A portaria, teve portarias revogadas, né? Por exemplo, a 343 de 2000 foi revogada, e outras vieram, portaria 17.593 de 2020, a 501 de 2019, não precisa de autorização do Estado, do governo federal, do governo estadual, de nada. Por quê? Liberdade sindical. Mas é necessário que se faça assembleia, que a categoria autorize, que não haja naquela base territorial outra categoria organizada, e toda essa documentação, publicação em jornais, em diário oficial, é dada entrada nessa secretaria do Direito Coletivo no antigo Ministério do Trabalho e Emprego, hoje faz parte aí do Ministério da Economia, mas é uma secretaria de emprego, no setor coletivo, de registro sindical, e lá vai dar publicidade desse pedido de registro sindical. E aí quem tem que tomar conta disso são os sindicatos outros interessados, através da confederação ou através da federação. Então, se tiver outro sindicato nessa base territorial organizada, ele vai impugnar esse pedido de registro sindical, que antigamente se chamava certidão sindical, certidão de registro sindical. Antigamente se chamava, carta sindical. Hoje é certidão de registro sindical, que é a certidão de nascimento do sindicato,
tá? Não precisa registrar em cartório necessariamente, mas é claro que é bom registrar o estatuto, né? Tem que fazer um estatuto. Então, portanto, o Ministério do Trabalho ele é um mero depositário aí, ele faz o cadastro dessas entidades sindicais, né? E publica e depois ele libera, emite essa certidão de nascimento, esse registro sindical através dessa certidão. Então, isso sempre deu muito panos para manga, essa forma de registro sindical. É claro que pode haver desdobramento por categoria, né? Por exemplo, motorista, ele pode se desdobrar entre motoristas do setor de transporte público, motorista, cobrador, aquele apontador, o encarregado, e pode ter um outro setor, o setor administrativo, que embora vinculado à atividade econômica principal, que é o transporte público, mas é uma outra categoria. Setor administrativo, pode ter contador, pode ter contabilista, pode ser administrador de empresa, que pode ter um outro sindicato. Aí tudo bem. Então, minha gente, essa matéria não é nada assim muito simples, não, tá? Nada simples. E vou ficando por aí para a gente ter um vídeo um pouco mais consistente, uma aula um pouco mais interessante. E depois, rapidamente, a gente vai falar das entidades sindicais de grau superior, que são as federações e confederações, ok? Vamos ficar por aí, mas não paramos por aí. Continue nos acompanhando, que tem muita coisa sobre direito coletivo. Não é uma matéria fácil, não é. Mas, se houver público, a gente faz sim um curso de direito coletivo. E aí com umas 15 videoaulas para poder 15 a 20, para a gente tratar com um olhar também na jurisprudência, nessa parte do registro sindical, nessa parte aí da liberdade sindical, como é que está isso, e depois com a reforma trabalhista que trouxe muita coisa. Ok, gente? Fica aí então e vamos aguardar o próximo vídeo sobre isso. Agora, por favor, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de dar ok, se dizer que gostaram, para poder a gente continuar produzindo esses vídeos que não custam nada para gente, mas é importante difundir, ok, gente? Até a próxima!